Ninguém lucra com o mal. Maurício de Castro pelo Espírito Hermes. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quarta parte. Nossa, por que está tão irritada? Notei que você não está bem hoje. Algum problema? Você sabe que eu sempre estarei aqui para o que der e vier. Ingrid sentiu uma ponta de remorso, mas não deveria ceder. O que importava era seu amor por Diego. Todavia, não era bom que a irmã percebesse que algo estava errado, por isso tentou dissimular. É que estudar, às vezes, cansa. Pretendo ser publicitária, mas para isso tenho de estudar muito. Tenho ficado até altas horas com livros e cadernos na mão, até no fim de semana preciso rever as matérias do cursinho. Estou estressada. Mas vale a pena. Hoje sou médica, e para chegar até aqui tive de estudar muito também. Sei que você, assim como eu, vai conseguir. E bom ser independente, ter o próprio dinheiro. Eu mesma não ia querer passar a vida dependendo do dinheiro de Diego. E se um dia a gente se separar? Ingrid animou-se. Então a irmã cogitava a ideia de separação. Então pensa em um dia acabar o casamento. Nunca imaginei que isso passasse por sua cabeça. Não é que pense, mas ninguém pode contar com o futuro. Amo o Diego e sei que sou correspondida, mas também sei que não sou a dona dele. Ficarei até quando nosso amor durar. Nos tempos atuais, o casamento não dura muito mesmo. E bom estar prevenida. Depois, o seu marido é um homem muito bonito. Qualquer hora pode encontrar uma amante. Vanessa achou estranha a resposta da irmã. Por que diz isso? Sabe de alguma coisa que não sei? Intimamente Ingrid ria, mas sabia que havia se excedido e deveria parar. Não se preocupe, mana. Diego lhe é muito fiel. Não notou meu tom de brincadeira. Vanessa sorriu. Você só podia estar brincando mesmo. Agora vou ter com Diego no quintal e você trate de tirar uma soneca. Ao ver a irmã se afastar, Ingrid pensou com ódio, não sabe o que a aguarda. Na segunda-feira pela manhã o consultório de Ernesto estava cheio, mas sua secretária, já avisada e com muita sutileza, passou Ingrid à frente dos outros, e logo ela estava cara a cara com o homem que, segundo seu pensamento, iria transformar seu sonho em realidade. De costas para ela, Ernesto esperava o momento certo de encará-la com profundidade, passando sensualidade e magnetismo, assim como as entidades o orientaram. Como o tempo estava passando e só havia um grande silêncio no ambiente, Ingrid começou a se impacientar e quase ia chamando-o, quando resolveu se calar. Pensou que ele deveria estar conversando em pensamento com os espíritos. De repente e sem que Ingrid pudesse prever, ele já estava na frente dela, a fitar seus olhos com profundidade. Ela estremeceu e sentiu uma leve tontura. Começou, estranhamente, a sentir um aroma delicado no ar e leves arrepios tomaram conta de seu corpo. Completamente envolvida, Ingrid começou a ver Ernesto com outros olhos. Sem que conseguisse conter sua imaginação, ela pensava, que homem interessante e bonito. Não tão bonito quanto Diego, mas tem masculinidade e ainda é jovem, como não reparei nisso antes. Ernesto, percebendo o envolvimento, começou. Consultei minhas entidades e elas me disseram algo muito importante sobre seu caso. Estremecendo pela quebra do silêncio, ela, mesmo um pouco atordoada, conseguiu prestar atenção no que ouvia e, curiosa, perguntou. O que elas disseram? Não me importo com o dinheiro, tenho como conseguir. Elas nem colocaram preço, disseram que é um caso perdido. Sua irmã e seu cunhado se amam de verdade e, nesse caso, não há como interferir. E melhor guardar seu dinheiro para outras coisas. Sou um pai de santo que age com ética, quando vejo que um caso é perdido não engano a pessoa. Esqueça seu cunhado e siga sua vida, você é jovem, bonita e pode encontrar um homem à sua altura. Ingrid começou a soluçar. Se nem um homem poderoso como aquele podia resolver sua vida, então realmente não havia outro caminho, ela tinha de desistir e voltar à sua rotina de sempre, estudando, indo para casa, ajudando a mãe nas tarefas domésticas e, o que era pior, vendo Diego e Vanessa cada dia mais felizes. Ernesto, percebendo sua fragilidade, sentou-se ao seu lado. Tome este lenço e enxugue suas lágrimas.
Estou sendo sincero, é melhor chorar agora do que depois, quando tiver gasto muito dinheiro sem resultados. O que mais existe nesta São Paulo são charlatães que vão tirar de você tudo quanto possua, e no fim sua irmã continuará feliz ao lado do marido. Ela estava revoltada. Então por que Deus fez eu me apaixonar por um homem que me é impossível? Isso não é justo. Terei de sofrer a vida inteira. Essa paixão é só um arrobo da juventude e, com o tempo, vai passar. Além do mais, sei de um homem que está amando você como nunca amou ninguém. Ingrid, já com mais cor no rosto, perguntou sem muito interesse, sabe? E seu cliente? Tem muitos garotos interessados por mim. Não é meu cliente, é meu amigo. Pediu-me que a apresentasse a ele. Aceita sair comigo para que vocês possam se conhecer. Se não é seu cliente, como me conheceu? Afinal, esta é a segunda vez que venho aqui. Ele estava saindo daqui quando você chegou naquele dia. Ficou aí na frente esperando a sair e depois voltou para me pedir informações a seu respeito. Falei que faria o possível para ajudar. Ele gostou de você e já está amando-a. Como alguém pode me amar se me viu apenas uma vez? Estou achando tudo isso muito estranho. Você, por acaso, não acredita em amor à primeira vista? Não foi assim que começou a gostar de Diego. Ela aqueceu e ele continuou. Podemos marcar para quarta-feira à noite. O que acha? Ela estava por demais envolvida por aquele homem. Enquanto o pai Ernesto falava, ela começou a sentir uma atração muito forte por ele. Era um homem extremamente agradável e exalava masculinidade. Algo em seus olhos a fascinava. Tudo bem, aceito, mas estou indo para ficar mais tempo em sua companhia. Não consigo entender, estou me sentindo mais segura ao seu lado. Depois, quero sair da rotina. Anote o endereço do meu cursinho. Direi à mamãe que vou estudar. Ela não ia gostar nada de saber que estarei na companhia de dois desconhecidos. Ernesto anotou com satisfação e, quando Ingrid saiu deixando delicado perfume no ar, ele se sentiu o homem mais feliz do mundo. Nunca poderia imaginar que fosse amar outra pessoa depois de Mariana. Estava radiante e muito contente. Como era boa a magia! Podia dar a ele a mulher amada. De repente, um pensamento lhe veio à mente. No pacto que fez com Beelzebul, ele havia prometido que jamais amaria alguém ou se interessaria por mulher alguma, que viveria somente para a bruxaria e nada mais. Isso havia ficado muito claro quando começou a aprender as técnicas de magia com W.D. Tom e Beelzebul. Ao mesmo tempo, sabia que sua relação com Ingrid, por mais que evoluísse, em nada iria impedir que ele continuasse seus afazeres no terreiro como pai de santo. Resolveu esquecer e atender o próximo cliente. O que Ernesto não sabia era que os espíritos que o guiavam estavam atentos a tudo o que acontecia. Só naquele instante perceberam que Ernesto estava apaixonado, tentado ao amor. Eles sabiam que a entidade que se intitulava Beelzebul não iria gostar nada da ideia e trataram de agir. No fim da tarde uma surpresa. Wilton estava à sua frente. Algo grave havia acontecido. Ele era também um pai de santo famoso e não tinha tempo para nada, se estava era porque tinha algum recado para ele de suma importância. Wilton fitou-o com olhos preocupados e disse: Ernesto, hoje recebi um recado e fui encarregado de lhe passar com a maior rapidez possível. A nossa entidade-chefe já está sabendo de tudo. Você foi envolvido pela chama da paixão e está se deixando levar. Sabe que em nossa seita jamais podemos nos envolver com ninguém. Beelzebul escolheu só porque você ficou viúvo, não queria mais ninguém. Vim aqui para alertá-lo. Se continuar com essa paixão tenebrosa, seu fim será trágico. Morrerá e passará a ser escravo no astral. Ninguém rompe um trato com nosso chefe sem a severa punição. Ernesto desabou na cadeira. Não sei o que fazer, simplesmente aconteceu. Estou amando e quero ser correspondido. Além do mais, quando fiz o feitiço, as próprias entidades disseram que Beelzebul havia permitido. Você foi iludido por outros espíritos. Ele jamais permitiria uma coisa dessas. Você foi meu pupilo e me é muito querido, desista enquanto é tempo. Sabe que sou muito ocupado e não poderei voltar aqui para lhe dar outro aviso como este.
Se quiser continuar com essa loucura, só posso mesmo é lamentar, será mais um servo das trevas no além. Wilton saiu deixando Ernesto desalentado. Ele havia se esquecido completamente que os homens daquela seita não podiam se envolver amorosamente com ninguém. De que adiantaria sua vida agora? Tinha dinheiro, carro do ano, casa confortável, muitos imóveis, mas sem o amor de Ingrid sua vida perderia completamente o significado. De repente, resolveu, iria, sim, envolver-se com ela, nem que fosse a última coisa que faria em sua vida. Um espírito que o observava perguntou ao outro: "Esse está perdido, devemos trazê-lo para cá, vamos fazer isso agora. Poderemos produzir uma parada cardíaca fulminante." O outro meneou a cabeça negativamente. "Ainda não, vamos ver se ele tem mesmo coragem. Depois que ele sentir o gosto do amor novamente é que o faremos morrer. Neste lado e sem o amor, após tê-lo provado, sofrerá muito mais, não acha?" "Claro que sim, Germano. Como não pensei nisso antes? Grande ideia a sua. Não foi minha, seu idiota, recebi diretamente de Beelzebub. Não sabe que sou médium e que recebo comunicações ostensivas dele. É mesmo, havia esquecido que aqui deste lado também existe mediunidade. Então vamos aguardar, vamos dar mais corda a ele para que se enforque." Gargalhadas foram ouvidas no ambiente e Ernesto, arrepiado, as escutou. Capítulo 18. O envolvimento de Ingrid. Marisa estava à máquina de costura quando viu Ingrid sair do quarto vestida de forma diferente naquela noite. Estranhou, pois a filha geralmente usava um jeans e uma blusinha simples para ir ao cursinho e agora estava com um vestido novo, muito elegante, que tinha comprado havia pouco tempo. "Por que está vestida assim, filha? Vai faltar ao cursinho para ir a alguma festa?" Ela, esperando pela pergunta, respondeu prontamente: "É que depois do cursinho vou à festa de aniversário da Adriana, por isso me vesti assim." "Não seria melhor você voltar para casa e se arrumar depois? Seus colegas vão achar estranho e podem até fazer piada." "Qual nada, mãe, outros colegas do curso irão também, pretendo pegar carona com eles. Se eu me atrasar, não se preocupe, estarei em boas mãos e prometo não demorar muito." "Vá com Deus, minha filha." Ingrid andou alguns metros e, chegando à esquina, tomou um táxi. Teria de deixar aqueles livros e cadernos na casa de uma colega antes de ir para a frente do prédio onde estudava. Não pretendia entrar, ficaria na portaria esperando Ernesto chegar. Estava muito excitada e não sabia para onde ele a levaria nem quem era o homem que estava apaixonado por ela. Na verdade, o que Ingrid não conseguia entender era por que passara os últimos dias pensando tanto em Ernesto. Não conseguia tirá-lo da cabeça, e chegava inclusive a ter pensamentos eróticos em relação a ele. O que ela não sabia era que estava sendo envolvida por entidades das trevas para fazer com que Ernesto quebrasse o trato e sofresse. Assim que ela chegou, após poucos minutos Ernesto desceu de um carro último tipo e, ao vê-lo, sua excitação aumentou. Ele estava muito elegante, bem vestido, estava perfeito. De repente, pensou que Diego não tinha mais tanta importância assim. Se pai Ernesto a apresentasse ao amigo, ela recusaria e depois trataria de se declarar a ele. Após vê-lo tão impecável, tinha a certeza de que estava apaixonada. Como fora cega querendo destruir o lar da irmã. Ainda bem que havia acordado a tempo. Entrou no carro e durante o percurso foram conversando amenidades. Ernesto versava bem sobre diversos assuntos, e logo estavam à mesa de um famoso piano-bar. Após os aperitivos, Ingrid indagou: "Onde está seu amigo que não chega? Por que a demora? Terá desistido de me conhecer?" Ernesto pegou as mãos de Ingrid e apertou-as entre as suas. Disse com voz dominada pela paixão: "Não existe amigo nenhum. O homem que está apaixonado por você sou eu." Ingrid surpreendeu-se. "Você, como pode? Por que não me disse antes? Inventei aquela história porque não queria que você fugisse de mim assustada. Mas aqui, agora, nesse clima romântico, sinto-me seguro para me declarar. Estou amando você e quero que seja minha esposa." Ela parecia estar vivendo um sonho.
Completamente envolvida, ela respondeu: pois eu também estava torcendo para que esse seu suposto amigo não aparecesse ou desistisse de mim. Na verdade, não consigo parar de pensar em você. É um sentimento forte, inexplicável. Parece que o conheço há muito tempo, sinto ânsia de estar ao seu lado. Agora, neste momento, percebo que o que sentia por meu cunhado era uma paixão boba. Eu aceito ser sua esposa. Ernesto delirava. Tomou Ingrid pelas mãos e a levou para a pista de dança. O piano tocava Crazy, e eles, envolvidos, deixaram-se levar pelo som bonito da melodia. Logo estavam no carro mais uma vez e Ernesto a levou para sua casa. Sabia que ela se entregaria a ele naquela noite, por isso preparou a cama com pétalas de rosas vermelhas e aromatizou o ambiente com agradável cheiro de sândalo. Completamente apaixonados, Ernesto e Ingrid entregaram-se ao amor. Amaram-se várias vezes durante a noite e Ingrid, esquecida do mundo lá fora, acabou dormindo ali mesmo. Pela manhã, Ingrid acordou cedo e observou Ernesto, que dormia profundamente. Inebriada por tudo o que viveu, pensou: como estou feliz. Como estava enganada quanto ao que sentia por Diego. Ernesto é tudo o que quero para mim. Movida pela paixão, ela o beijou várias vezes no rosto sem que ele acordasse. Desceu as escadas e ligou para a mãe, que atendeu aflita: filha, onde você está? Estamos todos preocupados. Você nunca dormiu fora de casa e não temos o telefone de sua amiga aqui. Você está bem? Sim, mãe, estou ótima. A festa se alongou e ficou tarde para voltar, resolvi dormir na casa da Adriana mesmo, logo estarei aí. Mas você disse que estão preocupados. Por acaso Diego e Vanessa estão aí? Não, mas já liguei para eles avisando. Querem saber onde você está. Ainda bem que está tudo em paz. Isso não se faz. Onde já se viu uma moça de família dormir fora de casa? Deixe de drama, mamãe, já dormi fora outras vezes, quando fui acampar, e a senhora não se importou. De qualquer forma, volte logo, pois não quero que fique na casa dos outros dando trabalho. Ingrid desligou e foi preparar um café para quando Ernesto despertasse. Ficou deslumbrada com a cozinha. Tudo muito moderno, limpo e tinha de tudo. Preparou uma bandeja e levou ao quarto. Ernesto estava acordando quando ela entrou. Não conseguia se conter de felicidade. Parecia que voltara a viver. Havia se esquecido de como o amor era importante. Passara a se dedicar à magia e deixara de viver. A partir de agora, independentemente do que acontecesse, ele iria viver esse amor. Depois do café, ele, com olhos fixos nos dela, perguntou: como será nossa vida de agora em diante? Já me considero casado com você. Ela mostrou preocupação no rosto. Não queria pensar nisso agora, mas confesso que será difícil para mim assumir uma relação com você e casar. Minha mãe é muito conservadora e também entende de magia. Ela praticava desde a adolescência, mas deixou-a quando se casou por imposição de meu pai. Depois que ambos se separaram e ele foi para Ouro Preto, ela não se sentiu mais à vontade para voltar, diz que prefere a máquina de costura. Mas o certo é que minha mãe entende muito do assunto e sempre me diz que pais de santo, geralmente, trabalham para o mal, e que aqueles que fazem bruxarias para destruir pessoas estão ligados às trevas. Ela nunca vai aceitar nossa união. Ernesto ajeitou-se na cama e respondeu: a magia é uma espécie de ciência muito antiga. Praticamente todos os povos a praticaram durante sua passagem pelo mundo. Eu preferi me dedicar ao mal. Estava desiludido com a vida e com Deus, e ainda estou. Agora, com você, é que parece que o mundo voltou a sorrir para mim. Estou disposto a largar a magia por você, já tenho muito dinheiro e podemos ser felizes juntos. Ninguém precisa saber o que sou e o que faço. Você é muito famoso em toda a São Paulo e até em outros estados. Provavelmente minha mãe sabe quem você é. Ernesto sentiu-se desanimado. Após aquela linda noite de amor, não queria pensar em mais nada. Mas, ao mesmo tempo, Ingrid entrara em seu coração, e foi com veracidade que ele falou em abandonar a prática da magia por ela. Não voltaria a acreditar no bem nem em Deus,
claro, mas deixaria de ser pai de santo, se esse fosse o preço para tê-la para sempre em seus braços. Ouvira dizer que coisas horríveis aconteciam com quem abandonava o pacto com essas entidades diabólicas, mas queria pagar para ver. Mesmo que para isso precisasse morrer, ele seria feliz enquanto pudesse. Resolveu contemporizar. Não vamos pensar em nada agora. Por enquanto, vamos manter nosso amor em segredo. Fecharei meu terreiro e consultório, cearei um tempo para que as pessoas me esqueçam como bruxo e depois pedirei sua mão em casamento para sua mãe. Ambos resolveram esquecer o assunto e Ingrid partiu. Ernesto estava descendo as escadarias quando ouviu um assobio. Seu corpo arrepiou-se por inteiro, e ele sentiu medo. Era alguma entidade que queria falar com ele e, pela sensação, não vinha com boas intenções. Mentalmente, ele começou a conversar. Quem é e o que deseja? Aqui é Germano e trago mensagem de Beelzebub para você. Diga, estou pronto. Ele já sabe o que está se passando e o considera um traidor. Como tal, terá a paga que merece. A partir de hoje sua mediunidade está suspensa e se prepare para o que o aguarda. Vão me matar? Podem fazer isso desde já. Provei o gosto do amor verdadeiro e, por mais que me tirem desta vida, irei feliz, pois o momento que vivi ontem me fará feliz pela eternidade. Germano riu macabramente. Estudamos seu caso com profundidade. Você se comprometeu seriamente com o que chamam de lei de causa e efeito. No terreiro, fez rituais de amarração, separação, moléstias e até mortes. Pensa que vai ficar impune? Além do mais, está rico com um dinheiro amaldiçoado, e terá de prestar contas um dia, centavo por centavo. Se tirassemos sua vida agora, seu sofrimento seria pouco. Fique com o seu amor e aproveite enquanto pode. O que está reservado para você eu não quero nem para o meu pior inimigo. Adeus e seja muito infeliz. Ernesto ficou tonto e quase desmaiou. Com muita força, readquiriu o controle de seus movimentos e sentou-se em uma cadeira. Pelo menos eles não o mataram. Mas Germano sabia de alguma coisa muito terrível que iria lhe acontecer. O que seria? Matariam Ingrid? Não, não podia ser. Ela era uma pessoa protegida, tinha luz, eles não conseguiriam fazer isso. O estômago começou a arder, ele tomou um sal de frutas e foi para o consultório, que ficava nos fundos da casa. Estava decidido a parar com o que vinha fazendo por amor a Ingrid. Muitos clientes importantes estavam à sua espera naquele dia. Ele foi enfático ao dizer que estava fechando o consultório por tempo indeterminado. Mentiu dizendo ser ordem das entidades e que ele, durante o tempo em que ficaria ausente, iria fazer um curso, de onde voltaria mais poderoso ainda. Algumas pessoas aceitaram, outras protestaram, pois já haviam pago metade do dinheiro dos despachos. Ele prometeu devolver, e assim o problema foi resolvido. O que ele não sabia é que ninguém lucra com o mal, e que, para ser feliz como ele sonhava, haveria de trilhar um longo e árduo caminho de redenção. Capítulo 19. O preço da ambição. Arlete dirigia em alta velocidade por entre os carros de uma movimentada avenida, embora as lágrimas embaciassem sua visão. Não podia acreditar que aquela tragédia havia acontecido. Por sorte não pegara nenhum engarrafamento, e logo entrou na garagem da mansão da mãe, cantando pneu. Esbaforida, abriu a porta e deixou-se cair no chão num pranto convulsivo. Lucrécia estava ao telefone conversando com uma amiga, mas, ao ver o estado da filha e sentir que algo muito sério havia ocorrido, desligou sem se despedir. Tirando Arlete do chão perguntou, aflita. Meu Deus, minha filha, o que houve? Arlete soluçava e não conseguia articular nenhuma palavra. Quanto mais Lucrécia inquiria, mais ela chorava. Pediu que a empregada trouxesse um calmante e a fez tomar mesmo a contragosto. Os minutos se passaram e, aos poucos, pelo efeito do medicamento ela se acalmou, só aí pôde falar. Foi horrível, mãe, horrível. Eles estão mortos. Mortos. Quem? Bruno e Elsa. Os corpos estão no Instituto Médico Legal. Foi durante a madrugada, mas só soube agora, ela contava enquanto o pranto retornava. Lucrécia ficou nervosa, mas queria saber ao certo o que tinha acontecido. Conte-me.
Como isso aconteceu? Foi assalto? Mesmo entre soluços, Arlete tentou explicar o que até para ela estava confuso. Bruno e Elsa, nas últimas semanas, passaram a chegar cada vez mais tarde em casa. Não me metia nos assuntos deles e não fazia perguntas. Só que ontem eles demoraram mais que o habitual, passava das 3 e nem sinal. Comecei a ficar preocupada. Pensei em ligar para cá, mas resolvi esperar. Não consegui mais pregar o olho e o dia clareou sem que eu tivesse nenhuma notícia. No íntimo, sentia que algo grave estava acontecendo. Pela manhã, quando Iracema chegou, encontrou-me no sofá da sala aflita. Enquanto ela preparava o café, o telefone tocou e fui atender com rapidez. Uma voz masculina do outro lado da unha dizia: apagamos os dois, não cumpriram as regras, nos traíram pela ambição, receberam a morte. Se você sabe de alguma coisa, fique calada ou sua vida não valerá nem um centavo. Fiquei aterrada e não tive tempo de perguntar coisa alguma, pois o homem desligou. Naquele momento, senti que Bruno havia morrido, mas não queria acreditar. Fiquei ansiosa e com medo. Não poderia prestar queixa em nenhuma delegacia, não podia fazer nada, a não ser ficar quieta e esperar. Iracema percebeu meu nervosismo e me deu um chá, mas não me acalmei. Horas mais tarde, um delegado ligou. E da casa do Sr. Bruno Lopes de Oliveira. Sim, o que houve? Encontramos o corpo dele e o de uma mulher chamada Elsa com o mesmo sobrenome, com vários tiros e afogados na represa, Guarapiranga. Sinto muito, mas eles foram assassinados. A senhora precisa reconhecer os corpos com urgência. Não consegui mais escutar o que o delegado dizia e desmaiei. Quando acordei, deixei tudo e vim para cá. Nem sei como não morri também nesse trânsito. Não tenho coragem para fazer o reconhecimento dos corpos. Ajude-me, mãe. Arlete não conseguia conter o pranto, ao que Lucrécia dizia: calma, filha. O Bruno tem um irmão que mora em São Paulo e os pais que residem em Guararema. Mas o que você sabe sobre essas mortes? Pela ameaça que recebeu, deve estar por dentro do que eles faziam. Eu não sei ao certo. Bruno e Elsa tinham contas conjuntas em que depositavam dinheiro ilegal. Eles ajudavam traficantes de drogas. Devem ter cometido algum deslize. A Elsa era muito ambiciosa. Eu costumava escutar o que eles conversavam nas madrugadas e, da última vez, a ouvi dizer que havia outro grupo interessado nos serviços deles e que a comissão seria maior. Por certo, eles traíram o grupo antigo e morreram. Mãe, diga-me, o que farei sem meu marido? Lucrécia estava horrorizada com tudo aquilo. Na verdade, nunca simpatizara com Bruno e menos ainda com Elsa, que mais parecia um homem. Contudo, era hora de consolar a filha e tentar ajudá-la. Vou com você fazer o reconhecimento dos corpos. Precisa ser forte. Depois ligaremos para os pais deles e os avisaremos. Falaremos também com esse irmão que mora aqui. Como é o nome dele mesmo? Ernesto. Eu nunca o conheci, nem mesmo por foto. Bruno raramente falava dele e da família. Que coincidência! Ernesto é o nome do pai de santo que tanto nos ajudou. Sim, mas isso pouco importa. Quantos Ernestos não existem por essa São Paulo? Depois que Arlete se refez, Lucrécia ligou para Arnaldo contando o ocorrido e logo depois partiram para o IML. Capítulo 20. A transformação de Ernesto. Ernesto havia acabado de fazer amor com Ingrid e observava enlevado seu sono. Depois do encontro em que havia se declarado, eles passaram a se encontrar com frequência, sempre à noite. Ela dizia à mãe que ia estudar, mas dirigia-se para a casa de Ernesto, onde viviam intensas horas de amor. Eles resolveram manter o romance em sigilo absoluto, porque Ernesto havia feito fama como pai de santo. Se a mãe de Ingrid descobrisse, certamente proibiria a relação. Mesmo assim, iam a bons restaurantes, confeitarias, pistas de danças. Ernesto estava muito feliz, tão feliz que não imaginava ser possível nada maior em sua vida. Conhecia muito de magia, mas não estava com medo do que pudesse lhe acontecer, afinal, já estava se relacionando com sua amada havia 8 meses e continuava bem e alegre. Ingrid era especial, carinhosa e estava realmente gostando dele.
Ernesto sabia que a magia que havia feito só fora o pontapé inicial, pois as bruxarias de amor, quando fazem efeito, não trazem harmonia ao casal, logo começam as brigas, violências, discussões. Já entre ele e Ingrid tudo corria às mil maravilhas e ela não parecia nada embruxada. Sentia em seus olhos, em seus gestos, que o amava verdadeiramente. Como ele estava feliz! Descobrira que a vida não valia apenas sem amor, carinhos, beijos, sexo, companhia. E se até aquele momento nada de ruim lhe acontecera, era porque os espíritos malévolos tinham deixado de persegui-lo. De vez em quando ele se arrepiava e ouvia algumas gargalhadas, mas logo mudava o pensamento e esquecia. Germano tinha-lhe dito que ele havia perdido a mediunidade, portanto não precisava mais se preocupar. O que Ernesto ignorava é que nenhum médium perde sua sensibilidade. Às vezes, momentaneamente, para testar a paciência do medianeiro ou quando ele se perde nas ilusões do mundo, o sexto sentido é retirado apenas na forma ostensiva, mas a pessoa continua a captar pensamentos, vibrações, intuições e inspirações do além. A captação energética é inevitável para quem alguma vez já desenvolveu a mediunidade. O telefone tocou e Ernesto foi atender. Uma voz conhecida falou: "E da casa do senhor Ernesto?" "Sim, é ele quem fala. Aqui é Lucrécia, mãe de Arlete, esposa de seu irmão Bruno." "Lucrécia, e você mesma, a esposa do engenheiro Arnaldo? Como assim? Você me conhece de onde?" "Você e sua filha, Arlete, vieram me procurar quando eu trabalhava com magia, não se lembra? Se está hoje com seu marido, agradeça a mim." Lucrécia não esperava por aquilo. Era coincidência demais, mas ela não perder tempo, e foi direto ao assunto. "Não importa o que fui fazer, o que importa é o que tenho para lhe falar agora." Ernesto estava estupefato. Então o Bruno, para o qual fizera o feitiço, era seu irmão, talvez por isso não tenha conseguido ver o rosto dele. Era coincidência demais. Sabia que o irmão morava no Rio de Janeiro, mas não sabia o nome de sua esposa nem como vivia, uma vez que ele e Elsa abandonaram tudo e nunca mais tiveram contato. "O que aconteceu com meu irmão? Ele está morto. Não só ele, sua irmã também morreu." "Como?" Ernesto sentiu uma tontura e ajeitou-se melhor na cama. Aquela mulher, além de irritante, não sabia dar uma notícia como aquela de maneira mais adequada. E isso o que ouviu? Seus irmãos foram assassinados durante essa madrugada e ninguém sabe o motivo do crime. A polícia está investigando, mas nada descobriu até agora. Minha filha está em pânico, terá de depor, não sabe o que fazer. Estou ligando também para avisar que telefonamos para seus pais e demos a notícia. Acho bom você ir direto para lá. Sua mãe reagiu bem, ficou equilibrada e serena, mas seu pai teve um derrame e está internado. Foi com Dona Lúcia que conseguiu seu número, e nem havia me dado conta de que é o mesmo que consta de seu cartão de pai de santo. Como o mundo é pequeno. Muito obrigado por avisar. Vou tomar as devidas providências de velório e sepultamento e depois irei a Guararema ver meus pais. Arnaldo já tomou todas as providências, não precisa se preocupar. Acho bom você largar tudo e ir logo ajudar sua mãe. Ela é forte, mas ninguém sabe até quando irá aguentar sozinha. Afinal, 2 filhos morreram, um está distante e o marido, em estado grave. Não sei como os seus guias não lhe informaram isso, foi preciso eu gastar com esse telefonema. Anote aí o endereço do cemitério onde será o velório. Ernesto anotou, um pouco enraivado pela ironia de Lucrécia, e depois desligou. Precisava ir com urgência ter com os pais. Nesses 8 meses depois de ter fechado o terreiro e o consultório, ele havia se reaproximado dos pais, que ficaram muito felizes com sua nova vida. Só não contou que estava namorando e que pretendia se casar. Acordou Ingrid que, sonada, não entendeu o que estava acontecendo. Ernesto explicou tudo e pediu que ela o acompanhasse. Não acho prudente. Seus pais não sabem do nosso envolvimento e podem não aprovar. Sou muito nova e eles vão pensar que quero me beneficiar de seu dinheiro. E hora de revelar a todos que nos amamos, para que esconder? Chegou o momento.
Estamos felizes, vamos nos casar, não vamos mais adiar as coisas. Tenho medo. Minha mãe e minha irmã não aprovarão minha união com você. Não revelaremos a eles agora. Por enquanto, acompanhe-me a Guararema e eu a apresentarei à minha mãe. Depois resolveremos como vamos dar a notícia à sua família. Você já é maior e pode fazer o que quiser de sua vida. Se sua mãe se opuser, você se casa comigo mesmo a contragosto dela, não é? Claro que sim. Então, ligue para ela e invente que vai dormir na casa de uma amiga. Partiremos agora mesmo. Ingrid ligou para Marisa e a convenceu de que dormiria na casa da amiga Adriana, não sem antes avisá-la que sua mãe poderia ligar para confirmar. Adriana era a única pessoa que sabia de sua união com Ernesto. Tudo arrumado, eles se puseram a caminho. Era noite e o trânsito estava calmo. Quando chegaram, foram diretamente para o hospital onde seu Anselmo estava internado. Dona Lúcia cochilava no corredor mas, ao ver o filho, despertou e o abraçou. Chorou muito, mas notava-se que era um pranto conformado, resignado. Ernesto também chorou, não pela morte dos irmãos, com quem tinha pouco contato, mas por ver o sofrimento da mãe, já idosa, que havia perdido os filhos e tinha um marido doente, sem saber se sobreviveria. Quando eles se acalmaram e Dona Lúcia contou a situação do marido, ela se deteve a analisar Ingrid. Depois perguntou: quem é a moça? Mãe, eu gostaria de dizer que muita coisa em minha vida mudou. Não apenas deixei de ser pai de santo, como também resolvi refazer minha vida. Esta é Ingrid, minha companheira e futura esposa. Dona Lúcia a abraçou calorosamente, depois a olhou nos olhos e disse: você é uma garota especial e tenho certeza de que fará meu filho feliz. Você não sabe quanto rezei a Nossa Senhora para que ele deixasse aquela vida de feiticeiro e encontrasse alguém especial para compartilhar a vida. Um dia, desesperada, orei com mais fervor e uma brisa me envolveu. Senti-me levitar e uma voz sussurrou ao meu ouvido: seu pedido de mãe foi atendido. Não sei de onde veio aquela voz, mas fiquei muito feliz e chorei bastante. Eu aceitava a mesada que Ernesto me mandava, pois a situação em casa não era boa, mas não estava feliz com aquilo. Sentia que aquele dinheiro me fazia mal. Hoje ele está rico, mas, se quer um conselho de mãe, quero que doe tudo o que conseguiu com a magia negra às pessoas carentes. Ao ouvir aquilo, Ernesto discordou, mas não queria discutir com a mãe naquela hora. Ele jamais ficaria sem sua fortuna tão duramente amealhada. Logo depois, o médico chegou e, mesmo com o adiantado da hora, Ernesto conseguiu entrar no quarto onde seu Anselmo estava. Seu pai estava dormindo e ele não quis acordá-lo. Por fim conseguiu convencer a mãe a ir para casa descansar, pois no dia seguinte teria de deixar Guararema e enfrentar o enterro dos filhos em São Paulo. Durante o velório e o enterro, todos fixaram a atenção em Ernesto, que estava de mãos dadas com Ingrid. No fundo, queriam saber quem era aquela jovem que havia conquistado o amor do famoso pai de santo. Dona Lúcia chorava conformadamente e, quando tudo terminou, foi para a casa do filho. Embora Ernesto a estivesse tratando muito bem e Ingrid se esforçando para vê-la melhor, ela queria mesmo voltar para sua cidade e acompanhar a evolução do estado de saúde do marido. Ernesto entendeu que naquele momento tinha de deixar tudo e ir com ela. E, quando se viu a sós com Ingrid, pediu: venha comigo, será difícil enfrentar esses momentos lá sem você. Não posso, meu amor. Para acompanhá-lo tive de inventar um monte de desculpas para minha mãe e ela já está bastante desconfiada. Se eu resolver ir com você, não poderei mais fazer isso, terei de falar a verdade. Tem razão, eu vou, mas, quando meu pai melhorar, irei à sua casa e pedirei sua mão em casamento para Dona Marisa. Enquanto isso, vá amadurecendo nela e em sua irmã a ideia de que está namorando e pretende se casar. Sinto medo. Minha mãe não o aceitará com facilidade. Pelo que você conta, ela é uma mulher espiritualizada. Confessarei tudo o que fiz e direi que estou em outro caminho. Serei sincero, sei que ela entenderá. Ingrid o beijou e partiu. Algum tempo depois, Ernesto estava mais uma vez a caminho de Guararema. Capítulo 21.
O desabrochar do amor. Fazia algum tempo que Alice havia começado a frequentar o centro espírita no qual sua amiga Magali era participante. Depois da separação, ela tinha voltado para casa e já estava trabalhando como secretária na empresa de um amigo de seu pai. Apesar de estar separada do homem amado e ter de aturar as futilidades de sua mãe, sempre à procura de sexo irresponsável, de presenciar as intermináveis brigas entre os pais, ela se sentia feliz e harmonizada. Havia encontrado no espiritismo a força de que precisava para enfrentar seus desafios e vencê-los. A descoberta de que tudo estava sempre certo e de que Deus dirigia o universo com sabedoria e amor, levando-a sempre para o melhor, confortava-a e deixava-a estouante de paz. Sentia-se em segurança, afinal, independentemente do que houvesse, a vida a levaria para a felicidade e a harmonia. Mãe Margara havia-lhe avisado que a separação seria inevitável, mas com o tempo ele retornaria para ela. O feitiço havia sido desfeito, mas Arnaldo, já ao lado de Lucrécia, tinha criado formas de pensamentos que o impediam de tomar a decisão de deixá-la ir, assim, o processo seria demorado. Todavia, Alice, despertando para as verdades da vida, passou a questionar se realmente queria Arnaldo de volta. Não que ela tivesse deixado de amá-lo, mas não estava disposta a conviver com um homem que se culpava por uma separação e que, por isso, ficaria sempre amargurado e propenso ao feitiço. Por isso, entregou sua vida amorosa a Deus. Que ele fizesse o melhor. As amigas, até mesmo Magali, diziam que ela deveria arranjar alguém, que a solidão não era boa, uma vez que era jovem, bonita e podia conseguir tudo o que quisesse. Alice retrucava e dizia que não se sentia só e que jamais se envolveria com alguém apenas para tapar um vazio que só ela poderia preencher. Naquela noite, ela estava particularmente feliz. Havia escutado uma linda palestra no centro sobre a força do pensamento positivo e já ia saindo com Magali por uma das portas laterais quando sentiu uma mão apertar de leve seu braço. Virou-se, surpresa, e falou: "Eduardo, você por aqui?" "Sim. Há 2 semanas encontrei, finalmente, o centro espírita com o qual tenho afinidade. Já tinha visto você, mas nunca tive chance de me aproximar. Como você está?" De repente, um nó surgiu na garganta de Alice. Eduardo era filho de Arnaldo e muito parecido com o pai. Olhar para ele a fez relembrar de tudo que havia vivido. Disfarçou a emoção e respondeu: "Eu estou muito bem. E você?" "Melhor agora na presença de vocês. Aqui no centro conheço algumas pessoas, mas adoro fazer novas amizades e encontrar velhos conhecidos. A propósito, não vai me apresentar sua amiga?" "Oh, desculpe, que distração a minha. Essa é Magali, a responsável por eu ter conhecido a espiritualidade." Ambos trocaram beijos no rosto e, já na calçada, Eduardo propôs: "Está quente hoje, vamos tomar alguma coisa numa confeitaria. Vocês me acompanham?" Alice ia dizer que não. Para ela, sair com o filho de Arnaldo significava, de certa forma, voltar ao passado, forçar algo sem ser a hora. Mas, antes que ela respondesse, Magali aceitou. "Vocês estão de carro e eu também. Façamos assim, conheço um ótimo lugar, eu vou à frente e vocês me seguem." Ambas concordaram e, no carro com a amiga, Alice comentou: "Eu não queria ir. Você nem me deixou responder. Se alguém me vir na companhia de Eduardo pode achar que estou tentando tirar partido de sua amizade para voltar a ser amante do pai dele. Acho que vou desistir." Magali riu com bom humor. "Deixe de ser boba. Eduardo é gentil, só quer fazer amizade conosco e conversar. O que tem de mais nisso? Aliás, o que a opinião dos outros importa para você? Não estamos aprendendo que as críticas não servem para nada. Não é isso. Coloque-se no meu lugar. Você se sentiria bem saindo com o filho do seu ex-amante?" "Eu encararia como natural. E apenas uma amizade. A maldade está nos olhos de quem vê. Pare com isso, vamos ser amigas do Eduardo. Se ele procurou um centro espírita, é porque acredita na espiritualidade. Vamos sempre nos ver, quer você queira ou não. Além do mais, ele é lindo." Notou como os olhos dele brilham enquanto fala. "Sim, Arnaldo gosta demais do filho", vivia falando nele.
Contou-me que Eduardo é espírita há muitos anos. Além disso, ele já foi ao nosso apartamento muitas vezes enquanto o pai morava lá. Mas não se anime com a beleza, ele é um solteirão convicto. Gosta de namorar, mas diz que nunca vai levar ninguém a sério. Magali sorriu. Quando ele encontrar a mulher da vida dele, tudo isso vai mudar. Já sei, você quer ser uma das candidatas. Magali pareceu falar sem perceber. Não, o destino dele é com outra. Como você sabe? Virou profetisa agora? Não sei, me deu vontade de falar e falei, foi mais por impulso. E quer saber? Vou me candidatar, sim, você vai ver como vou jogar charme para ele esta noite. O carro de Eduardo foi estacionado e logo depois o de Alice. Quando todos estavam à mesa, após pedirem um drink, Eduardo comentou: Fico feliz em saber que você está bem mesmo longe de meu pai. O amor de vocês era verdadeiro, fiquei um pouco triste quando acabou. Magali surpreendeu-se. E a primeira vez que vejo um filho de uma mãe traída falar assim para a mulher que foi o pivô do sofrimento da família. Não consigo entender. Eduardo olhou-a firmemente enquanto dizia: Talvez um dia, quando amar de verdade, você compreenda. Mas como pode saber? Os comentários são de que você nunca namorou ninguém a sério. Como pode entender do amor? Eu entendo porque sinto amor por tudo o que faço, pela vida, pela maravilhosa chance de estar reencarnado para aprender. É certo que até hoje não senti esse amor-paixão por ninguém em especial, mas sei que ele mora em meu peito. Já vivi muitas encarnações, já amei, fui amado, sofri, fiz sofrer. Como não entender do amor? Alice interrompeu. Muito bonito o que você disse. O meu amor por seu pai foi realmente verdadeiro e ainda é, mas ele fez uma opção. Meu dever é deixá-lo livre. Concordo, e você agiu certo. Mas, já que acreditamos em espiritualidade e sinto confiança em vocês, posso afirmar, meu pai se separou de você e está com minha mãe por influência energética. Tentei e ainda tento alertá-lo de todas as maneiras. Mas ele, que sempre me ouviu, dessa vez não quer saber, está completamente fascinado. Creia, Alice, um dia ele ainda voltará para você. Alice sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Já que você tocou no assunto, gostaria de dizer que eu e Magali já estamos a par de tudo o que ocorre com seu pai. Eduardo interessou-se. Como assim? Enquanto tomavam o drink, ambas contaram como ficaram sabendo do feitiço, da conversa que tiveram com mãe Margara e de todos os detalhes. Eduardo cada vez mais horrorizava-se com o que ouvia, principalmente com o comportamento de sua mãe, que agia na surdina, com perfídia. Ao final, falou: Sinto muito, Alice, se dependesse de mim, ele não teria feito o que fez. Agora só nos resta orar e esperar. Se você o ama de verdade, saberá aguardar a hora de tudo isso terminar. Nenhuma relação concretizada pelo feitiço vai para a frente. Não é natural, e a vida destrói tudo o que não é natural. Sei disso e é o que tenho feito. Confesso que essa doutrina que abracei tem me ajudado muito. As leituras, as palestras têm me deixado forte e com outra visão da vida. Hoje não peço mais a Deus que Arnaldo volte para mim, peço apenas que ele faça o melhor para minha vida. Eduardo a encarou profundamente, enquanto ela dizia aquelas palavras, e sentiu o coração descompassar. Seu rosto ficou vermelho e um calor gostoso penetrou o seu corpo. De repente, pareceu que um véu fora arrancado de sua visão, estava diante da mulher de sua vida. Tinha certeza disso. No entanto, dominou a emoção e ela nada percebeu. Você tem uma alma nobre, Alice. Gostaria de vê-la outras vezes para que possamos conversar mais. Não só você, como Magali também. Foi muito agradável encontrá-las. Aqui está o cartão com o número do meu celular. Ele retirou 2 cartões pessoais da carteira e os entregou às 2 amigas, que retribuíram. Quando se despediram, já passava das 11. No carro, com Alice, Magali estava calada e pensativa. Será que deveria dizer o que tinha percebido à amiga? O carro parou em frente à sua casa e Alice perguntou: Você ficou calada de repente, o que aconteceu? Nossa, você me conhece mesmo, hein? Claro,
Conte logo o que houve. Magali era o tipo de pessoa que não sabia ocultar segredos. Se tinha um plano, um sonho, um desejo, se algo bom lhe acontecia, ela logo contava para todo mundo. Sua mãe, Margarida, dizia que não era bom contar nossos planos para os outros, pois sempre dá errado, mas com Magali esse conselho não funcionava. Ela era uma boca aberta, por isso logo estava contando à amiga. Não sei se deveria falar, pois posso estar enganada e fazer confusão em sua cabeça. Estou ficando curiosa. Pare com isso. O que aconteceu? Como eu lhe falei, fiquei jogando charme para o Eduardo o tempo inteiro, enquanto estávamos no bar. Cheguei a encará-lo várias vezes. Ele percebia, mas não retribuía. Continuei insistente e, com isso, fiquei observando. Em um momento, no fim da conversa, o olhar dele mudou quando a encarou. Senti muito amor nos olhos dele enquanto a fitava. Por mais que tentasse disfarçar, percebi que seu rosto ficou vermelho e que ele chegou mesmo a tremer enquanto pegava o copo. Sinto que nesta noite ele se apaixonou por você. Alice começou a ficar nervosa. Magali não era dada a brincadeiras. Pare com isso, você só pode estar enganada. Eu não percebi nada disso. Porque estava desatenta, falando do Arnaldo. Mas eu, que estava de olho nele, vi tudo. Isso não pode acontecer. Mas aconteceu. Algo me diz que Eduardo é o homem de sua vida. Não brinque, Magali. Que coisa! O homem de minha vida é o Arnaldo. Você sempre soube que só gosto de homens mais velhos, e o único que amei foi ele. A vida tem seus mistérios, amiga, você verá se o que estou lhe falando não é verdade. Se for, agora me afastarei dele o máximo que puder. Não lhe darei nenhuma esperança. Magali foi enfática. Não faça isso ou poderá perder sua chance de felicidade. Você não tem pedido a Deus que faça o melhor em sua vida. Sim. Então, não jogue fora esta chance. Se for mesmo verdade o que senti hoje, a vida os unirá, será inevitável. Alice parecia estar vivendo uma irrealidade. Isso não pode acontecer. Seria ridículo de minha parte se, de uma hora para outra, passasse de pai para filho. De novo pensando nas convenções e regras da sociedade. Precisa parar com isso. A sociedade não a fará feliz, só você pode fazer isso. As duas continuaram conversando, enquanto espíritos amigos as enlaçavam. Mais tarde, quando chegou em casa, Alice orou e meditou. Nada sentia por Eduardo, mas confiava na intuição da amiga. Por fim, mais uma vez entregou a vida a Deus, deitou e dormiu. Eduardo chegou em casa e a encontrou às escuras. Sentiu um alívio, pois queria ficar sozinho, deitado no sofá sob a fraca luz do abajur. A mansão se tornara negativa e tumultuada ultimamente. Apesar de morarem juntos, Arnaldo e Lucrécia só viviam brigando e trocando agressões verbais na frente de todos. Arlete, após a morte do marido, passou a morar com eles, mas vivia chorando pelos cantos e se queixando, pois nunca havia conseguido ter filhos, não queria trabalhar e sentia-se só e abandonada pela vida. Aquela hora de silêncio veio bem a calhar para suas reflexões íntimas. Ele se perguntava como tinha estado tantas vezes com Alice e não percebera que a amava. Sim, tinha certeza desse sentimento. Foi de repente, mas o suficiente para saber que ele a queria para companheira pelo resto da vida. Pensou no pai. Não importava se ele a amava ou não, iria lutar por sua felicidade. Havia aprendido que não podia deixar de ser feliz por causa dos outros, que sua felicidade tinha de ser prioritária. Além do mais, Arnaldo a havia abandonado. Nada mais justo do que Alice encontrar outro companheiro. Pensou na mãe, que iria odiar aquela união, vivia desejando uma nora que nunca teve, netos que a fizessem mais feliz, mas jamais aceitaria que ele se casasse com Alice, aquela que um dia quase destruíra seu lar. Mas nada disso importava para ele. Com o dinheiro que tinha poderia comprar uma bela casa ou apartamento, casar com ou sem autorização dos pais e viver para sempre com sua escolhida. Eduardo se conhecia muito bem e sabia que podia conquistar Alice. Se a vida despertara nele esse amor, era porque também poderia vivê-lo. Decidido, subiu as escadas e foi deitar-se.
Enquanto se ajeitava nos lençóis, pensou que ela poderia rejeitá-lo. Se isso acontecesse, respeitaria seu livre-arbítrio, sabia que seu pai um dia voltaria a procurá-la e que ela poderia voltar para ele. Mesmo assim, iria lutar até o fim por seu amor. Eduardo acreditava que nenhum amor nascia para ser platônico e que, se a vida o despertava, era porque poderia ser vivido. Com esse pensamento, fez uma prece e adormeceu. O espírito de Eduardo se desprendeu do corpo e começou a caminhar por uma estrada de grama molhada pelo orvalho da noite. De repente, envolta em um clarão, surgiu Alice. Ambos se olharam e ela disse: Meu amor, sabemos que insondáveis são os caminhos de Deus. Foi necessário esse tempo de separação para que aprendêssemos com outras experiências. No entanto, agora é hora de estarmos mais uma vez unidos para ajudar na implantação da nova era. Mas você sabe que ainda tenho uma missão com seu pai, por isso serei resistente, todavia acredito no seu amor e sei que ele será forte e aguentará até o fim. Eles se deram as mãos e Eduardo falou: Sei sim, querida, minha alma esperava pela sua, mas não podia saber da verdade antes do momento previsto. Só esta noite Deus me permitiu essa aventura. Serei paciente e lutarei até o fim. Sempre a amarei. Ambos se deitaram na grama e entregaram-se ao amor que sentiam um pelo outro. O céu, pontilhado de estrelas, abençoou aquela união. Capítulo 22. O acidente. Pilantra, sem vergonha, como teve coragem de fazer isso comigo? Gritava Lucrécia fora de si para Arnaldo, enquanto lhe atirava todos os objetos da sala que via pela frente. Arnaldo tentava se desviar, enquanto dizia: Você que é insegura, insuportável. Não sei como fiz a loucura de voltar para você, foi o maior erro que cometi na vida. Lucrécia sentiu aumentar sua fúria. Então você paquera abertamente a filha da Zélia na minha frente e eu é que sou insuportável. Atirou-lhe um bibelô. O objeto pontiagudo acabou por acertar em cheio a testa de Arnaldo, que, sangrando e sem se controlar, partiu para cima da mulher e começou a esbofeteá-la. Com os gritos da mãe, Arlete, que estava no quarto, veio correndo e conseguiu evitar o pior. Meu Deus, o que houve? Lucrécia dizia, rangendo os dentes. Fomos ao clube, como todos os domingos, e seu pai, como sempre, flertou abertamente, mas desta vez com a filha de minha melhor amiga. A garota nem estava afim, mas ele insistiu com olhares, e vi até quando deu uma piscadela. Você acha que uma mulher digna como eu pode suportar uma humilhação dessas? Antes que Arlete dissesse algo, Arnaldo falou convicto: Quem não suporta mais sou eu. Aliás, nunca a suportei, só poderia estar maluco quando resolvi deixar Alice e retornar para esta casa. Até compreendo que eu estava feliz com a volta de meu filho, queria ficar mais tempo com ele e tudo isso me influenciou, mas agora chega. Estou saindo desta casa e, dessa vez, para sempre. Lucrécia soltou-se dos braços da filha e ajoelhou-se aos pés do marido. Por favor, não faça isso. Eu não vou aguentar outra separação. Prometo me controlar, ser mais cordata. Perdoe-me. Você sempre diz a mesma coisa desde que nos casamos, mas é escândalo após escândalo desde que voltamos. Parece que nesta noite uma névoa foi arrancada de minha visão. O que estou fazendo aqui? Meu lugar é em meu apartamento com minha Alice. Lucrécia gargalhou. Acha mesmo que ela vai aceitar você de volta? Se sair desta casa ficará tão sozinho quanto eu. Alice é esperta, não vai arriscar voltar para um homem inseguro como você, que não sabe o que quer. Mesmo que fique só, ficarei melhor do que aqui com você. Arnaldo saiu, depois retornou dizendo: Amanhã mandarei buscar meus pertences. Quando ele bateu a porta, Arlete conduziu a mãe até o sofá e tentou consolá-la. Mas Lucrécia estava fora de si. Ele não pode fazer isso comigo. Não pode. Vamos atrás dele. Não estou em condições de dirigir, você guia e segue o carro até onde ele for, tenho certeza de que não vai para o Morumbi, deve se hospedar em algum hotel. Mas, mãe, não vê que é inútil. Tudo o que a senhora fizer não o trará de volta, só vai se humilhar ainda mais. Lucrécia vociferou. Você não sabe o que diz. Ande, vamos para o carro.
Vendo que a mãe estava obstinada, Arlete obedeceu. Como tudo foi muito rápido, ainda conseguiram divisar o carro de Arnaldo, que acabava de entrar na Avenida São João. Lucrécia chorava e dizia impropérios. Arlete também não estava bem, fazia dias que não se alimentava direito. Depois da morte do marido, entrara em profunda depressão e não via mais motivos para viver. Estava frequentando um psiquiatra, usando medicação forte e nem poderia estar dirigindo. De repente, por conta do efeito colateral da medicação, Arlete perdeu a concentração e o carro saiu da pista com velocidade, capotando 3 vezes. O corpo de Lucrécia foi atirado a metros de distância, enquanto Arlete ficou presa entre as ferragens. Quando o socorro chegou, elas foram levadas a um hospital e atendidas em emergência. Lucrécia acordou instantes depois e percebeu que sofrera um pequeno arranhão. Estava numa cama e sentiu o nervosismo aumentar ao recordar o que acontecera. Como estaria Arlete? Havia morrido? Minutos depois, um médico veio vê-la. Senhora, preciso que venha conosco fazer alguns exames. Aparentemente está bem, teve apenas um pequeno corte no supercílio, verificamos seus documentos e sua família já foi avisada. Contudo, é imperioso que façamos todos os exames para confirmarmos seu real estado. Mesmo com receio, ela perguntou. E minha filha, ela morreu? Não, felizmente estava com o cinto de segurança, o que apreendeu no veículo. Mas bateu fortemente a cabeça e está em estado de coma. A coluna sofreu uma pequena fratura e não sabemos se poderá andar. Lucrécia, horrorizada, começou a chorar. De repente, lembrou-se que pai Ernesto dissera que a amante de Bruno, para o qual sua filha havia encomendado o feitiço, estava em uma UTI. A vida estava castigando Arlete. Que horror! Lucrécia chorou muito e, naquele momento, arrependeu-se amargamente por ter se envolvido com o feitiço. O que aconteceria com ela? O fato de Arnaldo tê-la deixado novamente não seria também um castigo por ela ter se envolvido com as forças do mal? Ou será que viriam mais coisas por aí? Apavorada, ela desmaiou. O médico pediu que a enfermeira aplicasse um sedativo leve, pois certamente o desmaio fora em razão de a mãe saber a real situação da filha. Quando Eduardo e Arnaldo chegaram ao hospital, já encontraram Lucrécia acordada e bem. Os exames nada acusaram, ela estava em perfeito estado. Olhando para o ex-marido e o filho, não conseguiu conter o pranto. O que seria dela naquele momento? No mesmo dia, Lucrécia saiu do hospital e foi para casa, não sem antes certificar-se mais uma vez do grave estado da filha. Sentados na sala de estar, ela, Eduardo e Arnaldo estavam calados. Ninguém parecia querer comentar o ocorrido. Por fim, Lucrécia quebrou o silêncio. Sei que a culpa foi inteiramente minha. Se as suspeitas médicas se confirmarem e Arlete ficar paralítica, jamais me perdoarei. Fez uma pequena pausa, olhou profundamente para Arnaldo e continuou. Quero que saiba que, a partir de hoje, está inteiramente livre para fazer o que desejar de sua vida. Reconheço que estava desequilibrada quando fiz tudo aquilo, mas escapei da morte e praticamente nasci outra vez, e ninguém permanece o mesmo depois de um fato como esse. Chegou a hora de revelar a verdade. Tanto Arnaldo quanto Eduardo não sabiam a que verdade ela se referia. Ficaram curiosos, mas não interromperam. Lucrécia, fixando o olhar num ponto indefinido, começou a narrar. Eu estava me sentindo muito sozinha, desamparada e abandonada nesta casa imensa, sem meu marido e meus filhos. Não sentia ânimo para sair nem para fazer as coisas das quais gostava. Da janela do meu quarto ficava observando o jardim e a piscina, recordando os momentos bons que passei com todos vocês. Aos domingos, minha tristeza aumentava, lembrava os passeios de fim de semana, enfim, toda a minha vida passada voltava mais forte na solidão dos domingos. Acho mesmo que estava iniciando uma depressão quando Arlete entrou por aquela porta e me mostrou um caminho que, ilusoriamente, pensei ser a salvação da minha vida. Ninguém ousava interromper. Eduardo sentia que algo grave seria revelado. Ela continuou. Minha filha havia escutado falar de um pai de santo muito famoso daqui de São Paulo, que possuía um grande terreiro na Vila Maria.
Ela estava no rio quando ficou sabendo dos poderes desse homem, que atendia até mesmo pessoas muito famosas. Arlete era ciumenta e o Bruno nunca facilitava. Na época, ela suspeitava de que ele mantinha um romance com uma colega de trabalho e queria a ajuda desse feiticeiro para acabar com o romance e prender o marido aos pés dela. A princípio duvidei que isso pudesse acontecer, mas durante a consulta ele mandou um recado para mim por intermédio dela deixando claro que possuía poderes de vidência e poderia me ajudar. No outro dia fui procurá-lo. Depois de me dizer tudo o que eu precisava fazer, encomendei um trabalho de magia negra para separá-lo de Alice e trazê-lo de volta para mim. O que de fato aconteceu? Você não veio para mim naturalmente, forças ocultas trabalharam para isso. Arnaldo parecia não acreditar no que estava ouvindo. De repente, lembrou do desmaio, das crises de mal-estar, das brigas com Alice, da separação e de sua atração irresistível pela ex-mulher. Será que o filho tinha razão? O mundo astral realmente existia e interferia no físico? Enquanto ele pensava, Lucrécia não parava o desabafo. Sei que estou sendo castigada e Arlete também. Este acidente não foi à toa. Pai Ernesto, esse é o nome dele, para afastar a amante de Bruno, fez com que a pobre moça sofresse uma queda e ficasse em estado de coma no CTI. Arlete está passando pelo mesmo que fez indiretamente a outra passar. Mais uma vez Arnaldo me deixou e vou continuar solitária. No fim, tudo deu errado e posso sofrer ainda mais. Não sei o que essas forças do além vão fazer para cobrar de mim esse erro, começou a chorar baixinho. Mal sabia Lucrécia que, no Rio de Janeiro, naquele exato momento, Diva despertava do coma sem nenhuma sequela. Eduardo, no íntimo, já sabia tudo o que estava acontecendo, mas não julgava que a mãe fosse capaz de tal ato. Arnaldo fez menção de discutir com ela, mas, a um sinal do filho, parou e voltou a se sentar. Eduardo foi ter com a mãe e a abraçou. Percebeu que Lucrécia estava apavorada e até tremia. Quando ela se acalmou, ele tentou ajudar. A senhora e Arlete erraram muito. Todas as pessoas que encomendam trabalhos de magia ficam comprometidas com entidades do astral inferior, que certamente cobrarão pelo que fizeram. Se não for nesta vida, será em outras ou no plano espiritual. Arlete está tendo o retorno da ação que indiretamente praticou e a senhora, com o fim da relação com papai, também pagou o seu preço. Agora que melhorou mentalmente, reconheceu o erro e se arrependeu, tudo ficará mais fácil. É hora de a senhora mudar de vida, deixar a queixa de lado e procurar reconstruir-se, ser feliz. Lembra-se de que falei isso quando cheguei aqui? Lembro, sim, mas é que não aguento a solidão. Mais dia, menos dia, você acabará se casando ou saindo de casa. Arlete, se ficar paralítica, vai se tornar cada vez mais amargurada e não me servirá de companhia. Mas, se conseguir se recuperar, também se casará novamente, pois é jovem, tem a vida pela frente para ser feliz. E eu, continuarei nesta casa grande e solitária. Não tenho coragem nem sinto vontade de procurar outro marido. Eduardo olhou sério para ela, enquanto dizia: a felicidade não está somente em um casamento ou em uma vivência a dois, e a solidão independe de a pessoa estar acompanhada ou não. Se não quer um companheiro, não é obrigada a tê-lo, mas é possível ser feliz de diversas maneiras. Acontece que durante esses anos a senhora sufocou sua naturalidade, sua espontaneidade em nome do casamento e dos papéis sociais. Perdeu a identidade, não sabe mais do que gosta nem o que a faz feliz. Acredita que só pendurada em um homem é que poderá estar completa. É preciso descobrir que a vida tem muito a oferecer e preencher os vazios com novas oportunidades de progresso ilimitadas a todo o instante. Temos de estar atentos aos sinais que ela nos manda para sermos felizes hoje, no momento presente. Papai vai seguir a vida dele e trate a senhora de seguir a sua. Procure fazer o que gosta, estar com quem deseja, fazer algo que deixou de lado quando se casou. Caso não faça isso, entrará em depressão e viverá dependente de remédios durante toda a vida. É isso o que quer? Ela pareceu melhorar, enxugou as lágrimas e falou: como sempre você está certo. Só agora posso entender por que seu pai é tão apaixonado por você.
Mas o que vou fazer se Arlete ficar paralítica? Foi culpa minha, não devia tê-la feito entrar naquele carro para seguir Arnaldo. Não foi culpa de ninguém. Foi uma reação natural da vida para fazer Arlete despertar a consciência. Ninguém escapa da colheita de sua semeadura. O mal tem um preço alto e costuma voltar multiplicado para aquele que o pratica. Mesmo quando o fazemos indiretamente, estamos sujeitos à reparação que fatalmente chegará. O acidente ocorreria com ela mesmo se a senhora não tivesse feito nada. A lei divina nos alcança onde quer que estejamos, e ninguém pode fugir de suas consequências. Mesmo que a pessoa se modifique. Para que isso ocorra é preciso um trabalho interior incessante que ninguém quer fazer. Ao praticarmos uma ação, emitimos energias para o universo, que tem um ciclo próprio, onde, fim do tempo, voltará a quem a praticou. O efeito é assimilado pela conduta moral e mental que o indivíduo terá quando ocorrer o retorno. Infelizmente, entre o tempo de uma ação e sua reação correspondente a pessoa geralmente não se modifica, permanece a mesma ou cometendo atos piores, então sofrerá para que possa aprender a disciplinar a mente, acreditar no bem e trabalhar na própria redenção. Lucrécia parecia haver entendido. Ficou calada meditando, pensando em como Deus agia. Arnaldo finalmente se pronunciou: acredito que todos nós tivemos nossa parcela de responsabilidade. Fui alertado por Eduardo sobre o que estava acontecendo. Claro que ele não sabia sobre o feitiço, mas disse que meu problema era espiritual, que eu tinha sido atingido porque cultivava a culpa. Na época, apesar de encontrar lógica, não levei a sério. Quero que saiba que a perdoo pelo que fez, pois agora sei que, se tivesse agido com meu coração e me livrado da culpa, não teria rompido com a mulher que realmente amo e voltado para cá. Lucrécia olhou para ele e abraçou-o, emocionada, perguntando: amigos? Amigos. Apesar do acidente e do clima ruim que envolvia a casa, naquele instante a força do perdão trouxe novas energias e todos se sentiram muito bem. Eduardo ficou um pouco triste, pois sabia que o pai procuraria Alice e ela certamente voltaria para ele. Contudo, resolveu se antecipar e se declarar para ela. Não custava tentar. Não sentia culpa por estar competindo com o pai, afinal o amor era livre e cada um tinha o direito de escolher. Sabia que, se Alice o aceitasse como namorado, seu pai sofreria muito e talvez não o perdoasse, mas seria o livre-arbítrio dela que iria ditar a escolha. Quando Arnaldo se foi, Eduardo e a mãe se recolheram, não sem antes fazer uma prece a Deus e aos espíritos amigos pela saúde de Arlete. Capítulo 23. A declaração de Eduardo. No outro dia pela manhã, antes mesmo de descer para o café e ir ao hospital ver Ariete, Eduardo ligou para Alice, deixando-a a par de tudo o que havia acontecido e convidando-a para sair com ele à tarde. Infelizmente, não posso. Só saio do trabalho às 6. Tem algo mais a me contar? Tenho, sim. Quero lhe dizer algo muito importante. Meu pai vai querer voltar para você e é provável que a procure ainda hoje. Mas, em nome de nossa amizade, peço que se negue a conversar com ele, pelo menos antes de nos encontrarmos. Alice não estava entendendo nada. Por que isso? O que está acontecendo? Você saberá no momento certo. Dê-me o endereço de seu trabalho, passarei aí às 6 para que possamos conversar. Tudo bem, farei o que me pede. Eduardo anotou o endereço e desceu para o café. Alice ficou pensativa e não conseguia imaginar o que o filho de Arnaldo iria lhe dizer de tão importante. Ela se esquecera completamente do que Magali havia dito sobre o rapaz e, por mais que pensasse, não conseguia imaginar o que ele queria com ela. Será que Arnaldo estava doente? A esse pensamento, sentiu o coração descompassar. Amava aquele homem com todas as forças de seu coração. Se ele fosse procurá-la, como Eduardo dissera, certamente retomaria o romance. Afinal, o trabalho de magia havia sido descoberto e desfeito, e Arnaldo merecia uma nova chance. Tentou se concentrar no trabalho, e só com muito esforço conseguiu. No hospital, Lucrécia estava muito triste. Arlete continuava na mesma. Não acordava do coma e não havia possibilidade de saber, no momento, se ela voltaria a andar.
Eduardo a consolou mais uma vez e depois de algum tempo voltaram para casa. As horas passaram rápido, e às 6 em ponto Eduardo, em seu carro, já esperava por Alice. Assim que ela entrou no veículo, percebeu que ele estava mais lindo do que de costume. Havia se arrumado com esmero e trazia nas mãos um buquê de rosas vermelhas. Quando o entregou a ela, Alice rememorou tudo o que Magali havia dito sobre o suposto interesse afetivo dele e começou a achar que a amiga tinha razão. Se fosse verdade, o que diria a Eduardo? Ele era o homem perfeito, aquele que toda mulher sonha encontrar, mas ela amava justamente o pai dele. Fingindo achar normal receber um presente daqueles, ela simplesmente sorriu e logo depois rumaram para uma elegante confeitaria. Eduardo tentou ser natural o tempo inteiro, mas Alice percebia os olhares apaixonados, as frases ditas com segundas intenções, mas apenas sorria e respondia naturalmente. Após algum tempo juntos, enquanto bebiam e conversavam amenidades, ela foi direto ao ponto, mesmo já sabendo o que ele iria dizer. Você me trouxe aqui para um assunto sério e até pediu para que não conversasse com seu pai antes, e foi o que fiz. Pouco depois, Arnaldo também me ligou pedindo para conversar e marquei com ele às 9. Sinto muito, Eduardo, mas não posso demorar aqui. Além do mais, este lugar é elegante e não vim com roupa adequada. Você está parecendo um príncipe e eu, uma plebeia. Ambos riram. Eduardo olhou-a profundamente, pegou suas mãos e Alice sentiu o coração descompassar. Por que sentir aquilo? Devia ser por estar com um homem bonito, envolvente e muito sensual à sua frente. Ele começou a falar. Nunca fui bom em cantadas. Até perdi a chance de namorar muitas meninas interessantes na adolescência porque sempre fui muito direto. Com você não será diferente. Naquela noite, quando saímos, percebi que a amava. Ela gelou e retirou delicadamente suas mãos das dele. Eu nunca amei ninguém de verdade. Talvez, por isso, sempre curti um bom namoro, mas, quando o relacionamento ia ficando sério, eu terminava. Talvez tenha frustrado muitas mulheres, mas sempre gostei de ser sincero. Nunca quis nada sério com ninguém. Até aquela noite, olhando em seus olhos, senti como se um véu me fosse arrancado e, de repente, estava diante da mulher que sempre amei, desde muito tempo, quem sabe de muitas vidas. Aceita namorar comigo? Eu a farei a mulher mais feliz do mundo. Alice não conseguia acreditar no que ouvia. Mas era verdade, Eduardo a amava. Podia sentir em seus olhos francos e brilhantes de emoção. Como ele era lindo, mas ela precisava ser forte. Tinha certeza de que amava Arnaldo, por isso olhou firme nos olhos dele e respondeu. Infelizmente, não posso aceitar. Sei que é uma pessoa especial. Talvez um desses iluminados de que a gente ouve falar no espiritismo, mas eu amo seu pai. Sei que ele deseja voltar para mim e é o que farei hoje. Sinto-me honrada em saber que um homem como você está entregando a mim o seu amor, mas preciso ser sincera com você e comigo. Espero que entenda e que possamos ser mais amigos do que nunca de agora em diante.